Hoje nós vamos abordar equilíbrio de um ponto material, né? Então aqui a gente está supondo que eu tenho um corpo que eu considero um ponto material e esse corpo está sujeito a diversas forças, né? Está sujeito à força F1, força F2, força F3 e também força F4, né? Quando a gente considera um ponto material, a gente não leva em consideração os aspectos geométricos do corpo, né? A gente não vai considerar que o corpo pode rotacionar em relação ao ponto, e sim que ele pode transladar, né? Então a gente só considera as forças presentes, né? A gente não considera o momento de força. Isso vai ser visto quando nós estivermos abordando um corpo como um corpo rígido, né, onde as dimensões são relevantes. Mas nesse caso, as dimensões não são relevantes. Continuando, se eu tenho um corpo em equilíbrio estático, significa que o somatório de todas as forças obrigatoriamente tem que ser igual a zero, né? Para manter um equilíbrio estático. Ou seja, a força 1 mais a força 2 mais a força 3 mais a força 4 ou mais qualquer outra força que esteja presente, né? Pode ser que existam mais forças presentes, tudo isso vai ter que ser igual a zero. E claro, né, como eu estou tratando de um sistema no plano cartesiano, onde eu estou considerando duas dimensões, as forças somadas nas direções x e y tem que ser igual a zero. Então, quando decompor elas, se eu decompor na direção x, por exemplo, o somatório das forças na direção x tem que ser igual a zero. Lembrando que as forças, para eu somar as forças, eu preciso primeiramente decompor os vetores, né? Porque eu só vou poder somar forças que estão na mesma direção. Então, aqui eu mostrei para x, agora eu vou mostrar para y. Certo? O que eu percebi? Para eu atender essa condição, essa aqui é a condição de equilíbrio. Para atender a condição de equilíbrio estático, eu preciso saber, né, que tanto o somatório de forças na direção x como o somatório de forças na direção y obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Né? Então, tanto o somatório de força na direção x como o somatório de força na direção y
tem que ser igual a zero para satisfazer a condição de equilíbrio estático, né? Então, quando a gente está abordando o equilíbrio estático de um ponto material, a gente já parte do pressuposto que o somatório de todas as forças na direção x é igual a zero e também que o somatório de todas as forças na direção y também tem que ser igual a zero, né? A gente sempre parte desse pressuposto quando nós estamos desenvolvendo algum exemplo ou exercício, né? Porque em muitas ocasiões vai ter um corpo, né, com forças sendo aplicadas, né? E eu informo que esse corpo ele está em equilíbrio estático. Lembrando que o equilíbrio estático é válido para corpos que estão em repouso ou em movimento com velocidade constante, né? Em ambos os casos, a aceleração do corpo tem que ser igual a zero, né? Isso que determina a condição de equilíbrio estático. E para isso, né, seja o corpo em repouso ou em movimento com velocidade constante, o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero, né? A partir do momento que surge uma força desequilibrada e tire o corpo da inércia, né, e faz com que o corpo entre em aceleração, eu já não estou mais em equilíbrio estático, né? E isso é visto na disciplina de dinâmica, né? Sendo que aqui nós estamos abordando todas as ocasiões, todas as situações em estado estático, né? A gente sempre considera que o corpo está em estado estático, né? Em equilíbrio estático, sem aceleração ou com aceleração igual a zero, né? E como eu comentei, nós estamos abordando o equilíbrio de um ponto material no plano, né, com duas dimensões. Então a gente está dizendo que aqui é um sistema cartesiano XY. Então, a gente está num sistema cartesiano XY, né? A gente está num plano, um plano que é definido pelos eixos das abscissas e das ordenadas. Considerando um plano, quando eu tenho uma força presente, essa força só possui componentes nas direções horizontal e vertical, né? Então, a gente analisa ambas as direções de forma separada. A gente vai analisar as forças na direção X e as forças na direção Y, né? Porque em ambos os casos tem que atender à condição de equilíbrio, né? Porque o corpo vai estar com uma aceleração igual a zero na direção X e também ele vai estar com uma aceleração igual a zero na direção Y, né? Em ambas as direções ele não vai apresentar uma aceleração, né? E nem uma desaceleração, né? Certo?